Gente, por favor, pensa, crente, é só você pensar. Você acha mesmo que um Deus bondoso, maravilhoso, que vai desenhar todas as coisas em mínimos detalhes, ele vai desenhar parasitas que geram doenças, que causam paralisias, dores, sofrimento, convulsões e ainda consomem os nossos órgãos por dentro? Quem criou esses seres? Deus? Um Deus bondoso criou tudo isso, mas com qual propósito? Observe os corpos, observe os detalhes, você vai ver que é tudo muito bem desenhado, eles fazem questão de colocar aqui tudo desenhadinho. Os corpos dos seres vivos são infestados de seres mortais, são hospedeiros da morte. Pense comigo, qual Deus Pai mandaria furacões para você? Mandaria ciclones para você? Um Deus de amor mandaria uma inundação, tornados, tsunamis, terremotos, raios, maremotos, tudo isso porque Ele te ama e é apaixonado por você. Agora pensa comigo, pelo menos reflete um pouco, olha a vida por um outro ângulo. Não seria melhor nós pensarmos que de fato não existe nenhum Deus por trás dessa realidade, causando todas essas maldades, trazendo todos esses males, ao invés de ficarmos pensando aqui que existe um Deus querendo ferrar conosco? A escuridão sempre esteve presente. Desde o início dos tempos, o homem tenta entender se existe um propósito por trás da dor, da morte e do sofrimento. Mas, e se tudo o que conhecemos, todo esse mundo hostil, cruel e injusto, não fosse obra de um Deus bondoso, e sim o projeto de algo muito mais perverso? Hoje, quem levanta essa hipótese perturbadora é Jason Ferrer, ex-pastor, ateu militante, criador do canal Além da Fé, autor do livro Por que Jesus mentiu sobre sua segunda vinda e prestes a lançar A Psicopatia do Deus de Israel. Conhecido por enfrentar de frente as crenças religiosas mais profundas, ele traz uma reflexão que poucos têm coragem de encarar. E se o verdadeiro criador do universo for o próprio diabo? Prepare-se, porque a partir de agora você vai enxergar o mundo por uma ótica diferente. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Fomos planejados, mas por quem fomos planejados? Qual o propósito desse projeto? Já parou para pensar? Qual o sentido ou o propósito da nossa existência? Mas espera aí, será que nós fomos criados por um ser benéfico ou maléfico? Se os livros sagrados, como a Bíblia, por exemplo, então se esses livros sagrados que tratam sobre a guerra celestial entre o bem e o mal estão certos, então quem venceu a guerra? Deus ou o diabo? Fique conosco que eu te conto tudo isso e muito mais logo após a nossa abertura. Além da Fé com Jason Ferrer. Olá pessoal, seja muitíssimamente bem-vindo. Eu sou o Jason Ferrer e sim, você está no canal Além da Fé. Saiba que é uma honra muito grande receber você de todos os municípios, de todos os estados do Brasil. Para você que vem do norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste do Brasil, por gentileza, receba o meu cordial e fortíssimo abraço. Agora, para você que está fora do Brasil, por favor, receba também o meu cordial e fortíssimo abraço. Bom, hoje falaremos sobre um assunto importantíssimo, fundamental. Eu tenho certeza que você do outro lado aí vai refletir e vai pensar bastante nessa ideia, ainda que essa ideia seja apenas uma hipótese. Agora veja bem o nosso tema. Fomos planejados pelo diabo? Então, se você gostar do nosso conteúdo, Jason, eu gostei do teu conteúdo, e agora o que é que eu faço? Faz o seguinte, inscreva-se no nosso canal, por gentileza, e se você puder, vai lá e deixa um like, porque isso nos ajuda pra caramba. Outra coisa, compartilhe os nossos vídeos, recomende, sugestione os nossos vídeos para um amigo, um vizinho, um colega, para algum familiar da sua confiança ou alguém que você realmente quer que essa mensagem chegue ao coração e à mente dela. Bom, estamos de volta e como sempre é uma honra muito grande contar com a sua presença. Muito obrigado pela sua participação e acima de tudo pela sua preferência. Pois bem, Brasil, eu acho interessante a forma como esses teólogos, no caso, são cristãos, teístas, como eles defendem essa tal mente inteligente, essa tal mente criadora. Mas você do outro lado já se perguntou, quem é
esse ser inteligente? Quem seria então? O interessante de tudo, Brasil, é que a maioria desses teólogos teístas que defende a questão da criação, muitos deles são envolvidos em química, física, outros envolvidos em biologia. Então eles descartam, eles invalidam a teoria da evolução das espécies. E em vez disso, eles apresentam um criador inteligentíssimo que criou todas as coisas e com perfeição. Mas será que esse criador não é o diabo? Será que não é um ser extremamente maléfico? Teólogos como este e outros, eles fazem uma defesa apaixonada e completamente arrebatadora sobre um ser que eles chamam de Deus. Mas peraí, calma. Será que este ser, este Deus do qual eles defendem, não poderia ser o diabo? E será que esse mundo, o universo que vemos e a vida que temos, todas as criações e tudo que existe, não pode ser obras das mãos do próprio diabo? Então, Brasil, através desse vídeo nós vamos olhar a realidade sob uma outra ótica. Vamos aqui procurar trabalhar outras hipóteses, porque provavelmente poderíamos estar certos. E os teólogos também. Pode ser que realmente tenha havido uma guerra entre o bem e o mal. Agora, presta bem atenção numa coisa. O objetivo principal deste vídeo não é lhe afastar da sua fé, mas é fazer com que você possa refletir, possa duvidar, possa pensar, possa buscar pelo menos um sentido sobre o real motivo pelo qual estamos aqui. Aqui é onde? Aqui neste mundo hostil, um mundo que é extremamente perigoso. Na verdade, Brasil, eu estive analisando as obras de vários teístas e politeístas de religiões diferentes de todas as partes do mundo, e eu cheguei a uma hipótese. Qual é a hipótese? Se Deus, o Deus deles criou todas as coisas, isso é uma hipótese. Mas será que o Deus do qual eles estão falando não poderia também ser o próprio diabo? Eu sei que isso pode parecer estranho para você, muito maluco, é evidente que sim. Mas se existe algum Deus, esse mundo, Brasil, não pode ser obra de um Deus bondoso, de modo nenhum. Todo mundo sabe que nós vivemos em um mundo extremamente hostil. É um mundo extremamente desagradável, perigoso e altamente injusto e cruel. É desumano viver aqui. Então a pergunta principal, a pergunta fundamental que eu devo te fazer é o seguinte: qual Deus onibenivolente, um Deus extremamente generoso, bondoso, ele criaria um mundo nessa qualidade, com essa ótica, com esse nível de crueldade, e entregaria para você? E uma coisa interessante, Brasil, é o seguinte: nós vivemos dentro de um mundo, dentro de uma terra, um local onde nós temos fome, nós temos sede, nós temos necessidades fisiológicas e um desejo ardente de matar, porque não existe sobrevivência sem morte. É necessário que você mate para sobreviver. Então, sem morte não há paz, sem morte não há vida, não há progresso. Todos os seres vivos, você olha para cá, tudo desenhadinho, né? Os seres vivos, dos menores aos maiores, foram desenhados com cuidado. Ah, sim, foram desenhados com cuidados, arquitetados com estilos. Ah, sim, foram desenhados com estilos e programados para matar também. Então, Brasil, se esses mesmos livros sagrados, se de fato eles têm alguma razão sobre esta batalha espiritual entre os deuses, ou esta luta entre o bem e o mal, entre as trevas e a luz, então nós temos que admitir que o diabo venceu e que ele começou todo o plano de criação, do átomo à galáxia. Tudo que vemos de visível e invisível foram criados pelo próprio diabo. Brasil, o mundo que nós vivemos é tão extremamente selvagem e hostil, é tão desgraçado, injusto, insano, cruel e miserável que até mesmo os teólogos, eles admitem que alguma coisa deu errado para que o pecado pudesse entrar, né? Então alguma coisa deu errado nos planos de Deus. Por isso, eles trataram de inventar a ideia do pecado. O pecado que entrou no mundo e corrompeu Adão, corrompeu Eva e levou o mundo ao caos. Mas essa história, Brasil, essa história para boi dormir, ela pode estar muito mal contada. Ela pode estar muito mal articulada, mal sinalizada. Ela pode estar mal ensinada e mal intencionada. Ora!
É só você pensar. Se houvesse um Deus de fato bondoso, como os teólogos falam, o mundo não seria o que é, esse caos que é, essa miséria que é, essa desgraça que é. É preciso que haja, é necessário que haja um Deus altamente malicioso, um Deus covarde, um Deus insano para criar tudo isso daí. Criar um mundo imundo, criar um mundo nojento e com tanta dor e sofrimento. É só você observar, é só você ver. Observa, veja que o Deus Pai, o Deus da luz, o Deus de todo poder, ele não aparece, ele não ouve, ele não vê, ele não se movimenta, ele não responde, ele não nos protege, ele não age, ele não interage, ele não intervém e ele não dá sinal da sua existência. Por que será? Por que será? Será que Deus, esse Deus do qual os teólogos defendem, ele não foi vencido, derrotado, pisoteado? Será que o diabo matou Deus e hoje ele reina em seu lugar? É só você pensar. Mas espera aí, calma. Será que esse Deus Pai, o Pai das luzes, o Senhor onibenevolente, será que esse Deus Pai, de fato, ele está vivo? Será que ele não está vivendo em outros universos? Será que ele não abriu mão deste universo para que o diabo criasse as suas criaturas e tomasse conta de tudo? Por que então eu estou defendendo essa hipótese de que Deus então perdeu a guerra para Satanás nesta grande luta? Eu vou te falar por quê. Ora, se um pai, mesmo sendo mau, ele não dá uma pedra para um filho que lhe pede um pão, ele não dá uma serpente quando o filho lhe pede peixe, por que esse Deus Pai nos dá tudo de pior que existe nessa terra? Agora, é evidente que muita gente pode imaginar que tudo depende de uma perspectiva. Jason, você tem que olhar de uma outra ótica, você tem que olhar sobre outra perspectiva, uma outra concepção, você tem que ter uma outra interpretação, você tem que ver de um outro ângulo, um ponto de vista diferente, ou ter um entendimento e uma compreensão diferente. Ora, isso não muda nada, meu amor. Você pode ver o mundo como você quiser. Você tem uma fé para isso, mas isso não altera, não muda a realidade que nós temos. Será mesmo? É só você pensar. Será que nós temos um Deus que habita entre nós? Qual é esse Deus? Será que todo esse projeto, tudo que esses teólogos aqui defendem, será que tudo isso aqui não seria o projeto, o desenho, o arquiteto, não seria o próprio diabo, o criador, o provedor e o mantenedor de tudo que existe? Brasil, a realidade mostra e deixa claríssimo que esse Deus, ele tem que ter uma mente completamente psicopata, esquizofrênica e horripilante. Pergunte aí pro teu teólogo, é só você perguntar para ele. Será que o cenário do mundo em que vivemos, será que não demonstra o quão hostil esse mundo é? Essa é a realidade, Brasil. É isso que nós vivemos. Nós não podemos fechar o olho, a cara, virar a cara para não ver. Este é o cenário que nós vivemos. É um cenário extremamente hostil. E esse mundo foi criado por um Deus bom? Ora, nós dividimos o nosso mundo, o nosso ambiente com pulgas, carrapatos, piolhos, parasitas, mosquitos, escorpiões. Nós dividimos o nosso mundo com cobras, moscas varejeiras, ratos, animais altamente selvagens que povoam os mares, os céus e a terra. E ainda dizemos que tudo isso é bom? Nós, por exemplo, somos consumidos todos os dias por parasitas, por fungos, bactérias, vírus. E tudo isso por quê? Porque nós fomos planejados por um Deus bom. Porque Deus nos desenhou. Deus, a cor de sua pele, o seu cabelo, ele desenhou cada detalhe. Num toque de amor, por favor, Brasil. Isso é muita mentira. Então, o mínimo que você do outro lado aí deve se perguntar é o seguinte: qual de fato é o plano desse Deus para nós? Gente, por favor, pensa, crente, é só você pensar. Você acha mesmo que um Deus bondoso, maravilhoso, que vai desenhar todas as coisas em mínimos detalhes, ele vai desenhar parasitas que geram doenças, que causam paralisia, dores, sofrimento, convulsões e ainda consomem os nossos órgãos por dentro? Quem criou
criou esses seres? Deus? Deus? Um Deus bondoso criou tudo isso, mas com qual propósito? Observe os corpos. Observe os detalhes, você vai ver que é tudo muito bem desenhado, eles fazem questão de colocar aqui tudo desenhadinho. Os corpos dos seres vivos são infestados de seres mortais, são hospedeiros da morte. Pense comigo, pensa comigo. Qual Deus Pai mandaria furacões para você? Mandaria ciclones para você? Um Deus de amor mandaria uma inundação, tornados, tsunamis, terremotos, raios, maremotos, tudo isso porque Ele te ama e é apaixonado por você. Agora pensa comigo, pelo menos reflete um pouco, olha a vida por um outro ângulo. Não seria melhor nós pensarmos que de fato não existe nenhum Deus por trás dessa realidade, causando todas essas maldades, trazendo todos esses males, ao invés de ficarmos pensando aqui que existe um Deus querendo ferrar conosco? Porque afinal de contas, gente, eu fico me perguntando, qual Criador? Qual Criador? Qual Pai? Pai é Pai de verdade, apaixonado pelas suas criaturas. Qual Pai amoroso, benéfico, generoso, benigno, longânimo? Ele construiria fungos com o objetivo de transformar os outros seres em zumbis. Qual é a mente bondosa que pensa nisso? Alguém aí pode me dizer? Não pode. Então, a conclusão que eu tenho sobre tudo isso, sobre todas essas partes, é que se existe de fato um design inteligente, um projetista ou um criador, um ser incorpóreo que domina todas as coisas, então ele é um maligno, é o próprio diabo, ou pior do que o diabo. Porque é o seguinte, Brasil, é inadmissível nós acreditarmos que existe um Deus bondoso criando todas as coisas, desenhando com detalhes tudo e com um toque de amor. Ora, diante dessas circunstâncias, nós teremos e devemos acreditar que a treva então venceu a luz, que o mal dominou o bem, que o pecado corrompeu o santo, que a morte reprimiu a vida e que o céu foi invadido pelo inferno e que o diabo derrotou finalmente e matou o próprio Deus. E hoje esse próprio diabo ele domina todas as suas criaturas. Então será que este ser inteligentíssimo que os teólogos afirmam e que tanto defende de forma apaixonada, será que esse é o Deus bondoso, onibenevolente? Mas será que não é um maligno? Será que não é um malvado? Será que esse Deus não é o maldoso, o perverso, o danoso, o nefasto? Eu não quero desacreditar da sua crença ou da sua fé. Eu entendo que você tem os livrinhos que realmente ajudam você a entender criação e criação divina de um Deus bom. Mas diante dessa realidade que nós vivemos, Brasil, nós não podemos admitir que haja um Deus de amor não, mas um Deus de ódio. Nós não temos um Deus perdoador, mas um Deus de vingança. E para você ter uma prova de como esse Deus realmente é bondoso e te fez com mínimos detalhes, é só você olhar para os nossos corpos. Olhe para o seu corpo, por exemplo. Nós somos seres podres. Nós somos nojentos, sujos, fedidos, transmissores de doenças, agregadores de pestes. Nós somos casas de micro-organismos como bactérias, vírus, parasitas. Bom, Brasil, estamos finalmente chegando ao fim de mais um vídeo maravilhoso e eu espero muito de todo o meu coração que este vídeo traga uma reflexão ao seu coração e à sua mente. E sabe o que é o interessante de tudo? É que esses teólogos, eles vêm aqui trazendo, o projeto. Olha o projeto de Deus, como é que é lindo. Ele fez tudo tão perfeito. Ele fez tudo tão maravilhoso, tão simétrico, Mas quem é esse Criador? Esse Criador realmente ele nos fez de tal forma que nós temos que depender da carne dos bichos podres e putrefatos e da vida dos vegetais para continuarmos vivos. Aí eu pergunto, qual é mesmo o propósito desse Deus bondoso? Brasil, essa história de que Deus nos abandonou às nossas próprias paixões e às nossas próprias concupiscências por causa das nossas iniquidades não fazem o menor sentido. Isso é papo, é moído, é pra boi dormir. É isso que acontece. Essa história religiosa de que Deus nos ama, mas Deus me ama tanto.
mas os nossos pecados nos separam desse Deus. Isso é incabível, pessoal. Então, meu Brasil, o propósito deste vídeo, o propósito fundamental deste vídeo é simplesmente chamar a sua atenção para uma reflexão, para que nós possamos nos conscientizar, para que nós possamos amadurecer as nossas ideias quanto às crenças nesses deuses. Então, Brasil, chega um momento da nossa vida em que nós devemos realmente refletir e nos perguntar, mas perguntar de forma sincera. Ou você que é crente, por favor, faz isso. Pergunta aos céus, abre a tua boca para os céus e clama aos teus deuses, clama ao teu Deus personalizado, pergunta a ele o motivo pelo qual nós estamos aqui. E se você não tiver nenhuma resposta, se você não tiver o mínimo de resposta, é porque chegou a hora de você começar a duvidar da existência desses deuses ou dos planos sujos que esse Deus chamado diabo tem para nós. Um forte abraço para você. Espero muito que este vídeo tenha lhe trazido uma reflexão poderosa. Então, muito obrigado pela sua presença, agradeço muito mesmo pela sua força. Chegamos ao fim de mais um vídeo, e agora é hora de respirar fundo e refletir sobre tudo o que foi colocado aqui. Ao longo dessa exposição, eu apresentei uma hipótese desconfortável, perturbadora e até mesmo assustadora para muitos. A ideia de que este mundo que habitamos, cheio de crueldade, violência e injustiça, talvez não seja a obra de um Deus bondoso, como pregam os teólogos, mas sim o projeto de algo profundamente maligno. Pode ser apenas uma hipótese, mas ela é suficiente para abalar os alicerces de qualquer fé que se sustente apenas na repetição de dogmas. Vamos recapitular. A crença tradicional diz que Deus é amor, que Ele é justo, misericordioso e que criou todas as coisas com perfeição. Mas o que vemos na realidade é o contrário. Nós vivemos em um planeta hostil, onde a morte é condição para a vida, onde predadores precisam despedaçar suas presas para sobreviver, onde parasitas invadem corpos e destroem organismos de dentro para fora, onde doenças incuráveis dilaceram famílias inteiras, onde terremotos, furacões e tsunamis ceifam vidas sem a menor distinção entre inocentes e culpados. E, diante desse cenário, ainda insistem em nos dizer que tudo isso foi planejado com amor. Eu pergunto, que tipo de amor é esse? Que tipo de Deus, supostamente onipotente e onibenevolente, arquitetaria um sistema tão perverso? Que tipo de pai criaria uma realidade em que a dor, a fome, a sede e o sofrimento são as condições básicas para a sobrevivência? Se essa é a assinatura de um criador, então ele não é um ser bondoso. Ele é um ser psicopata. E é aqui que entra a provocação central. E se o Deus que nos venderam durante séculos não for, na verdade, o verdadeiro Criador? E se o arquiteto do mundo for, sim, um ser maligno, um diabo, um psicopata cósmico que se diverte ao nos ver sofrer, lutar, adoecer e morrer? Essa é a hipótese que muitos rejeitam de imediato, porque ela abala a segurança de suas crenças. Mas ela é uma hipótese lógica quando olhamos para os fatos, para as evidências da realidade nua e crua. Os teólogos sempre têm uma desculpa pronta. Quando alguém aponta as contradições, eles apelam para o pecado original. Dizem que tudo era perfeito, mas que o homem errou, e por isso a morte, a dor e o sofrimento entraram no mundo. Mas sejamos sinceros, essa história não passa de um enredo mal contado, uma justificativa para encobrir um problema que não tem solução. Como pode a falha de uma criatura limitada e imperfeita comprometer toda a criação de um Deus supostamente perfeito e onipotente? Como pode o pecado de um só homem se sobrepor ao plano eterno de um ser infinito? Essa desculpa só prova que a teologia é uma tentativa desesperada de salvar a imagem de um Deus que não resiste ao exame da realidade. O que vemos é que, se há um Criador, ele não é benevolente. Ele é indiferente, cruel ou, no mínimo, incompetente. E se a religião insiste em atribuir a ele qualidades de amor e justiça, é porque precisa manter as pessoas presas a uma ilusão, acomodadas, submissas e cegas diante das contradições do mundo. É mais fácil acreditar em um Deus de amor do que encarar o fato de que talvez estejamos sozinhos em um universo indiferente, ou pior, sob o domínio de um Criador maligno. E essa é a essência da minha fala como ateu militante.
Eu não estou aqui para massagear consciências, para reforçar crenças ou para alimentar esperanças infundadas. Estou aqui para provocar, para questionar, para arrancar a máscara das narrativas religiosas e mostrar a face cruel da realidade. Não porque eu queira destruir a fé de ninguém, mas porque acredito que a verdade, por mais dura que seja, é sempre mais libertadora do que a mentira mais doce. Você que acompanhou esse vídeo percebeu como a religião se esforça para maquiar a realidade. Ela inventa conceitos como pecado, queda, salvação, perdão, para tentar dar sentido a um mundo que no fundo não faz sentido nenhum. E essa é a razão pela qual eu digo e repito: é a dúvida, não a fé, que abre os olhos do ser humano. É o questionamento, não a crença cega, que nos move em direção à maturidade intelectual e espiritual. Agora, diante de tudo isso, eu faço um convite. Não aceite a realidade apenas pelo que te contaram. Não se contente com respostas prontas. Não aceite dogmas apenas porque alguém disse que assim está escrito. Questione, investigue, duvide. Se um Deus existe, ele não tem medo das suas perguntas. Mas se as perguntas são proibidas, se a dúvida é vista como pecado, então talvez você já tenha a resposta que tanto teme. Não há Deus algum por trás disso. Há apenas silêncio. E nesse silêncio, somos nós que precisamos construir o sentido da nossa existência. E é por isso que projetos como este canal são tão importantes. Porque eles quebram o ciclo da submissão cega e abrem espaço para o pensamento crítico, para a reflexão livre, para a busca sincera da verdade. Eu agradeço imensamente a você que ficou comigo até aqui, que me ouviu até o fim, que se permitiu pensar junto comigo. É para pessoas como você que eu continuo produzindo, enfrentando as críticas, os ataques e até as ameaças, porque eu sei que vale a pena, que cada mente que se abre já é uma vitória contra séculos de doutrinação. Então eu peço, se esse vídeo fez sentido para você, se ele provocou alguma faísca de reflexão, ajude esse projeto a crescer. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe este conteúdo com pessoas que precisam ouvir esse tipo de mensagem. O algoritmo das plataformas não favorece quem questiona religiões. É você, com o seu apoio, que faz a diferença. Se você puder ir além, considere também apoiar esse trabalho de outras formas. Cada contribuição, cada gesto de apoio, seja compartilhando um vídeo, seja divulgando um livro, seja participando ativamente das discussões, é fundamental para que a gente continue avançando. E acima de tudo, eu deixo aqui o meu agradecimento sincero. Obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção e principalmente pela sua coragem em ouvir ideias que desafiam tudo aquilo que você aprendeu desde criança. Isso exige maturidade, exige força e exige independência de pensamento. Não se esqueça. A fé pode até trazer consolo, mas é a dúvida que nos liberta. A fé pode até adormecer a consciência, mas é a crítica que a desperta. E se existe um caminho para a humanidade sair das trevas da ignorância, esse caminho passa necessariamente pela coragem de questionar. Eu sou Jason Ferrer, e este foi mais um capítulo da nossa jornada além da fé. Forte abraço e até o próximo vídeo.